O silêncio pesava como chumbo no coração de Antônio. Um silêncio denso, amargo, que ecoava mais forte que qualquer grito. Era o silêncio da alma, o vazio que se instalara depois que a vida, implacável, lhe roubara o brilho dos olhos. Já não encontrava alegria nas manhãs ensolaradas, nem consolo no frescor da brisa noturna. As risadas dos vizinhos soavam distantes, como se viessem de outro mundo, um mundo ao qual ele não mais pertencia. Antônio vivia em seu pequeno apartamento, cercado por lembranças que, ao invés de aquecer o coração, o dilaceravam em pedaços. As fotos na estante, os livros na prateleira, o chapéu pendurado na porta, tudo gritava a ausência, o vazio que nada parecia preencher. Passava os dias em frente à janela, observando o movimento da rua, as pessoas apressadas, cada uma imersa em seus próprios afazeres. Sentia-se um estranho, um observador distante da vida, incapaz de participar da dança frenética que acontecia lá fora. O trabalho, que antes era fonte de orgulho e realização, tornara-se um fardo pesado, uma obrigação sem sentido. Atendia aos clientes com a mesma cordialidade de sempre, mas por dentro sentia-se oco, desprovido de qualquer entusiasmo. As palavras saíam automáticas, decoradas, sem o calor da sinceridade. Seus colegas percebiam sua tristeza, mas respeitavam seu silêncio, sem saber como oferecer o consolo que ele tanto necessitava. À noite, o silêncio do apartamento tornava-se ainda mais insuportável. Tentava ler, assistir televisão, mas nada prendia sua atenção. Os pensamentos giravam em torno do passado, das perdas, das decepções. Revivia os momentos felizes, mas a alegria logo se transformava em dor, em saudade, em arrependimento. O sono raramente vinha e, quando chegava, era agitado, povoado por pesadelos que o deixavam ainda mais exausto. Certa manhã, ao abrir a porta para pegar o jornal, encontrou um pequeno filhote de cachorro abandonado. Era um animal frágil, magro e assustado, com os olhos tristes e o pelo emaranhado. Antônio sentiu uma pontada de compaixão, uma emoção que há muito não experimentava. Recolheu o animal, deu-lhe água e comida e improvisou uma caminha com uma velha toalha. O filhote, grato pelo cuidado, aninhou-se em seus braços e adormeceu. Naquele instante, Antônio sentiu algo se mover dentro de si. Era como se uma pequena chama, há muito apagada, voltasse a brilhar timidamente. O silêncio da alma, por um breve momento, pareceu menos opressor. Cuidar daquele pequeno ser indefeso despertou nele um instinto adormecido, uma necessidade de proteger, de amar, de dar sentido à própria existência. Nos dias seguintes, Antônio dedicou-se a cuidar do filhote, que batizou de Esperança. Levava-o para passear, dava-lhe banho, ensinava-o a obedecer. Aos poucos, o animal foi ganhando confiança. E sua alegria contagiante começou a iluminar a vida de Antônio. As brincadeiras, os latidos, os lambejos, tudo contribuía para dissipar o silêncio opressor que o aprisionava. Uma tarde, enquanto caminhava com Esperança no parque, Antônio encontrou uma senhora idosa sentada em um banco, observando as crianças brincarem. A senhora tinha um olhar triste, melancólico, que refletia a mesma dor que ele carregava no coração. Antônio aproximou-se e, timidamente, puxou conversa. A senhora, cujo nome era Helena, contou-lhe sobre a perda do marido, a solidão, a dificuldade de seguir em frente. Antônio ouviu atentamente, com o coração apertado. Reconhecia em Helena a mesma angústia, o mesmo vazio que o atormentavam. Sentiu uma necessidade premente de oferecer-lhe consolo, de compartilhar sua própria experiência.
Falou sobre sua dor, sobre o silêncio da alma, sobre a dificuldade de encontrar um sentido na vida. Falou também sobre esperança, sobre a alegria que o pequeno animal havia trazido para sua vida. Helena ouviu com atenção, com os olhos marejados. Ao final da conversa, sorriu timidamente e agradeceu a Antônio por compartilhar sua história. Disse que suas palavras haviam lhe dado esperança, que a faziam acreditar que era possível superar a dor e encontrar um novo sentido na vida. Antônio sentiu um calor no peito, uma sensação de alívio e gratidão. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se útil, capaz de fazer a diferença na vida de alguém. Naquele dia, Antônio percebeu que a oração não era apenas uma prece silenciosa, mas também um gesto de amor, de compaixão, de solidariedade. Percebeu que o silêncio da alma só podia ser rompido pelo som da esperança, pela força da fé, pela crença em um futuro melhor. E entendeu finalmente que a vida, mesmo com suas dores e perdas, ainda podia ser bela, rica e plena de significado. Os dias que se seguiram foram de aprendizado e transformação. Antônio começou a frequentar o parque com mais assiduidade, buscando a companhia de Helena e de outros idosos que ali se reuniam. Ouvia suas histórias, seus lamentos, suas alegrias. Compartilhava suas próprias experiências, suas dúvidas, suas esperanças. Descobriu que a dor, quando compartilhada, se torna mais leve, mais suportável. E que a alegria, quando dividida, se multiplica, se expande, contagiando a todos ao redor. Um dia, Antônio encontrou Helena particularmente abatida. Seus olhos estavam vermelhos, inchados de tanto chorar. Antônio sentou-se ao seu lado e, em silêncio, ofereceu-lhe a mão. Helena apertou-a com força, como se buscasse um porto seguro em meio à tempestade. Após alguns minutos de silêncio, Helena começou a falar. Contou que havia recebido a notícia de que um antigo amigo, alguém muito querido, havia falecido. A dor da perda era imensa, insuportável. Sentia-se sozinha, desamparada, sem forças para seguir em frente. Antônio ouviu com atenção, com o coração em frangalhos. Sabia exatamente o que Helena estava sentindo. Já havia experimentado essa dor, esse vazio, essa sensação de que a vida havia perdido o sentido. Mas, desta vez, não se deixou abater. Lembrou-se de esperança, da alegria que o pequeno animal havia trazido para sua vida. Lembrou-se das palavras de Helena, de como sua história havia lhe dado esperança. E decidiu que era hora de retribuir, de oferecer a Helena o mesmo consolo, o mesmo apoio que ela lhe havia dado. Com voz suave e reconfortante, Antônio começou a falar. Falou sobre a importância de honrar a memória dos que se foram, de guardar em nossos corações os momentos felizes que compartilhamos com eles. Falou sobre a beleza da vida, sobre a importância de aproveitar cada instante, cada oportunidade, cada encontro. Falou sobre a fé, sobre a esperança, sobre a crença em um futuro melhor. E, acima de tudo, falou sobre o amor, sobre a força que ele tem de curar as feridas, de transformar a dor em alegria, de renovar a esperança. Helena ouviu atentamente, com os olhos marejados. Suas lágrimas, que antes eram de tristeza e desespero, agora eram de alívio e gratidão. Ao final da conversa, sorriu timidamente e agradeceu a Antônio por suas palavras. Disse que ele havia lhe dado forças para seguir em frente, que a havia ajudado a enxergar a luz no fim do túnel. Antônio sentiu um calor no peito, uma sensação de plenitude e felicidade. Percebeu que, ao consolar Helena, havia se consolado a si mesmo, que, ao oferecer esperança, havia renovado a sua própria. A partir daquele dia, Antônio e Helena se tornaram grandes amigos,
Passavam horas conversando, compartilhando suas vidas, seus sonhos, seus medos. Apoiavam-se mutuamente, davam forças um ao outro. Juntos, descobriram que a amizade é um bálsamo para a alma, um refúgio seguro em tempos de tempestade. E que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre há uma luz de esperança a brilhar, um sorriso a ser compartilhado, um abraço a ser dado. Antônio percebeu que o silêncio da alma não era uma sentença, mas um convite à oração. Uma oração que se manifestava não apenas em palavras, mas em gestos de amor, de compaixão, de solidariedade. Uma oração que se traduzia em um olhar atento, um ouvido compassivo, um coração generoso. E que, ao trocar o silêncio pela oração, era possível transformar a dor em força, a tristeza em alegria, o desespero em esperança. A vida de Antônio havia se transformado completamente. A solidão e o vazio que o atormentavam haviam dado lugar à alegria e à gratidão. O silêncio da alma havia sido rompido pelo som da esperança, pela força da fé, pela crença em um futuro melhor. E assim, Antônio descobriu que a verdadeira oração reside na conexão humana, na partilha de dores e alegrias, na compaixão que une os corações. Esperança, a cadelinha, continuava a ser sua fiel companheira, lembrando-o a cada dia da beleza da vida e da importância de se manter aberto ao amor. Aquele silêncio que antes o aprisionava, agora era preenchido por melodias de esperança, sussurros de fé e canções de amor. Antônio passou a frequentar um grupo de apoio para pessoas que haviam perdido entes queridos. Lá, ele encontrou outras pessoas que compartilhavam de sua dor, que entendiam sua angústia, que sentiam o mesmo vazio em seus corações. Juntos, eles aprenderam a lidar com a perda, a ressignificar a dor, a encontrar um novo sentido na vida. Antônio descobriu que não estava sozinho, que havia uma rede de apoio disposta a acolhê-lo, a ampará-lo, a ajudá-lo a seguir em frente. Um dia, Antônio recebeu uma carta de um antigo amigo que havia se afastado há muitos anos. Na carta, o amigo pedia desculpas por seus erros, confessava que também havia enfrentado momentos difíceis e expressava o desejo de retomar a amizade. Antônio sentiu um nó na garganta ao ler aquelas palavras. Lembrou-se dos bons momentos que haviam compartilhado, das risadas, das brincadeiras, dos sonhos. Decidiu perdoar o amigo e dar-lhe uma nova chance. O reencontro foi emocionante. Os dois amigos se abraçaram longamente, como se o tempo não tivesse passado. Conversaram por horas, relembrando o passado, compartilhando o presente, planejando o futuro. Antônio percebeu que o perdão é um ato de libertação que nos permite romper com o passado e construir um futuro melhor. Com o tempo, Antônio tornou-se um voluntário em um abrigo para animais abandonados. Cuidava dos bichinhos com carinho, dava-lhes comida, banho, atenção. Sentia-se realizado ao ver a alegria dos animais ao receber um afago, um sorriso, um gesto de carinho. Percebeu que, ao cuidar dos animais, estava cuidando de si mesmo, curando suas próprias feridas, preenchendo seu próprio vazio. Antônio aprendeu que a vida é um presente precioso que deve ser vivido intensamente, com gratidão e alegria. Que a dor faz parte da jornada, mas que não precisa nos aprisionar. Que o amor é a força mais poderosa do universo, capaz de curar todas as feridas, de transformar a dor em alegria, de renovar a esperança. E assim, Antônio trocou o silêncio da alma pela oração, pela fé, pela esperança, pelo amor. Sua vida tornou-se um exemplo de superação, de resiliência, de fé. Inspirou muitas pessoas a encontrarem a luz no fim do túnel, a acreditarem em um futuro melhor,
a transformarem a dor em força, a tristeza em alegria. Antônio descobriu que, ao compartilhar sua história, estava semeando esperança no coração das pessoas, mostrando que é possível superar qualquer obstáculo, que a vida sempre vale a pena ser vivida. A jornada de Antônio nos mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer. Que a dor, por mais profunda que seja, pode ser transformada em força. Que o silêncio da alma pode ser preenchido com a oração, com a fé, com o amor. Que a vida, mesmo com suas perdas e desafios, pode ser bela, rica e plena de significado. Se você se sentiu tocado por esta história, se encontrou um pouco de esperança em meio à sua própria dor, convidamos você a se inscrever no nosso canal e continuar acompanhando novas histórias que tocam a alma, que inspiram a superação e que mostram que a vida sempre vale a pena ser vivida. Compartilhe esta história com aqueles que precisam de um pouco de luz e esperança em suas vidas. Juntos, podemos transformar o silêncio da alma em uma sinfonia de amor e esperança.